Olá, meu nome é Marcela Menezes Ximenes, sou R1 de GO do HCUFG e hoje eu vou falar sobre o síndrome da tensão pré-menstrual orientada pelo Dr. Gilberto Matos. Esse é o roteiro da aula. Então, quanto à patogênese da síndrome de tensão pré-menstrual. Então, apesar da síndrome de tensão pré-menstrual ter sido descrita já em literatura há mais de 50 anos, a origem dessa anormalidade primária, ela ainda permanece desconhecida. Então a gente tem que é um distúrbio multifatorial envolvendo alguns fatores, como alterações cíclicas nos esteroides ovarianos, alterações no sistema neuroendócrino, como redução de beta-endorfinas e prostaglandinas circulantes, além de deficiência vitamínica, vitamina A, E e piridoxina, deficiência eletrolítica, como a diminuição do magnésio e do cálcio, e também resistência insulínica, fatores psicológicos, fatores ambientais e fatores nutricionais. Quanto aos fatores de risco, a gente tem uma variação genética do gene alfa do receptor de estrogênio, que é o ESR1, envolvido nessa fisiopatologia, a baixa escolaridade, o tabagismo, histórico de eventos traumáticos e transtornos de ansiedade. Então, aqui a gente traz uma figura exemplificando o ciclo menstrual, né, da fase folicular e da fase lútea, iniciando pela fase folicular, tendo ali a ovulação aproximadamente no 14º dia do ciclo. Depois vem a fase lútea, que é o início dos sintomas ali da tensão pré-menstrual nos 5 dias antes da menstruação, podendo durar ali um pouco durante uns dias da menstruação em si. Os sintomas presentes, eles são divididos entre sintomas físicos e sintomas psíquicos. Dentre os sintomas físicos, a gente vê o inchaço, a mastalgia, a cefaleia, distensão abdominal, tontura, fadiga. Dentre os sintomas psíquicos, tem os desejos de comida, mudanças de humor, mudança de apetite, irritabilidade, maior sensibilidade à rejeição, diminuição de interesse em atividades. E a história natural dessa síndrome é iniciar ali após a primeira menstruação, geralmente aos 20 anos, durando ali até os 35 anos, geralmente. E quem tem esse histórico de síndrome de tensão pré-menstrual tende a ter um distúrbio do humor também na transição da menopausa. Os sintomas climatéricos tendem a ser mais evidentes, os sintomas psíquicos, né, do que aquelas mulheres que não tiveram um histórico de síndrome de tensão pré-menstrual durante a vida reprodutiva. Então, para abordar o quadro clínico, né, no consultório, sempre fazer uma anamnese minuciosa, sempre tentar diferenciar os sintomas na fase folicular e na fase lútea do ciclo daquela mulher. E para isso é interessante utilizar o registro diário da gravidade dos problemas, que é um registro diário de fato, que a mulher vai falar quais dias do ciclo dela ela está sentindo X, Y, Z sintomas. E vai anotar para levar para o médico. E assim vai ficar até mais fácil do profissional identificar se aqueles sintomas estão sendo de fato só na fase lútea ou se também está tendo sintoma na fase folicular. Abordar sempre o uso de medicamentos, verificar se tem alguma medicação que possa ter um efeito adverso que confunde com sintomas da síndrome de tensão pré-menstrual. Sempre descartar distúrbios endócrinos adjacentes, como problemas da tireoide, hiperprolactinemia, também distúrbios psiquiátricos de base. Sempre que tiver uma mulher com sintomas graves, moderados a grave da TPM, avaliar risco de suicídio e
comportamentos que ofereçam risco de suicídio, avaliar o impacto na qualidade de vida dessa mulher, fazer o exame físico como em qualquer mulher que está num consultório ginecológico, mas geralmente não tem anormalidades. Os exames laboratoriais são importantes, o TSH, eventualmente a medida da prolactina, para afastar causas de base, mas também geralmente vem sem anormalidades para esse diagnóstico. E importante também abordar os sintomas de síndrome da tensão pré-menstrual também naquela mulher que não menstrua, né? Mas que tem a sua função ovariana normal, por exemplo, mulheres esterectomizadas, mas que ainda têm a função ovariana normal, mulheres que usam o dispositivo intrauterino de levonorgestrel. Então, é sempre importante verificar. O diagnóstico. Então, diferenciar entre síndrome da tensão pré-menstrual e o transtorno disfórico pré-menstrual. O transtorno disfórico pré-menstrual, ele tem sintomas muito mais agravantes que oferecem mais perda da qualidade de vida para aquela mulher. Então, a ACOG define como síndrome da tensão pré-menstrual pelo menos um sintoma associado à disfunção econômica ou social que vai ocorrer 5 dias anteriores à menstruação em pelo menos 3 ciclos menstruais consecutivos, sendo 3 a 8% das mulheres inseridas nesse diagnóstico. O transtorno disfórico pré-menstrual é definido pelo DSM-5 como um ou mais dos sintomas a seguir, que é mudança de humor, tristeza repentina, aumento da sensibilidade à rejeição, raiva ou irritabilidade, desesperança, humor deprimido, autocrítica severa, tensão, ansiedade, pensamento sempre no limite. Geralmente, mais ou menos 2% da população feminina está inserida nesse diagnóstico. Os diagnósticos diferenciais que devem ser afastados, então, é o transtorno de humor e de ansiedade. Sempre, então, questionar, por isso é importante o registro diário da gravidade dos sintomas. Se essa mulher está tendo sintoma, de fato, só na fase lútea ou se tem sintoma na fase folicular, né? Sempre fazer o diagnóstico diferencial na transição da menopausa, diferenciar com sintomas climatéricos, que geralmente é aquela mulher que vai começar a ter uma irregularidade menstrual, e vai ter novos sintomas de humor ou ansiedade. Então, aquela mulher que não tinha sintomas e começou a ter ali naquela concomitante a irregularidade menstrual naquela faixa etária de sintomas climatéricos mesmo. Afastar distúrbios da tireoide e abuso de substâncias como álcool e outras drogas. Então, quanto ao tratamento, a gente, nos sintomas leves, vai sempre estimular técnicas de exercício e relaxamento, uma boa alimentação, evitar açúcar, comidas ricas em carboidratos, gordura, praticar atividade física de forma regular, e também oferecer algumas mudanças comportamentais, como agendar eventos importantes fora da fase lútea, que é uma fase que essa mulher está menos apta a exercer com qualidade seus exercícios, né, diários de vida. Evitar cigarros, álcool, dormir bem. O up-to-date, ele traz como opção terapêutica que foi mais eficaz que o placebo, o Vitex Agnus Castus, ali numa dose de 20 a 40 miligramas, vista em estudos. Up-to-date também fala que não há evidência de eficácia de vitaminas B6, vitamina E, magnésio e cálcio na suplementação, então não deve usar rotineiramente. Para sintomas moderados a graves, também fazer as mesmas medidas comportamentais, as medidas gerais, né? Oferecer a terapia de cognitivo-comportamental. E também tem duas opções terapêuticas que devem ser oferecidas ao paciente, que é aumentar a transmissão serotoninérgica central, fazendo uso de inibidores da recaptação de serotonina, os ISRS, e suprimir o eixo hipotálamo hipófise ovário, geralmente com contraceptivo oral combinado,
E o UpToDate cita agonistas de GnRH em casos refratários. Então, em mulheres que não desejam a contracepção, pode fazer uso dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como, por exemplo, sertralina, citalopram, escitalopram, fluoxetina. As outras opções são venlafaxina e antidepressivo tricíclico, mas que não são tão utilizados e são mais indicados quando tiver uns sintomas de humor mais prevalente. Então, o UpToDate cita 3 regimes de uso desses ISRS. O uso contínuo é sugerido para mulheres que com sintomas de baixo nível presentes durante os intervalos não pré-menstruais, então com sintomas também em fase folicular. E também é um regime que na maioria das vezes as mulheres preferem por ser de maior conveniência. Mas assim, os 3 regimes são de iguais eficácia. A terapia de fase lútea, ela pode ser iniciada no 14º dia do ciclo e depois descontinuada no início da menstruação, podendo também ser continuada por alguns dias adicionais após a menstruação para aquelas mulheres que têm ainda sintomas de tensão pré-menstrual nos primeiros dias da menstruação. E as vantagens do regime de fase lútea é porque é mais barato e oferece menos efeitos colaterais. E o regime do início dos sintomas, a mulher vai começar a fazer uso ali quando começa o início dos sintomas mesmo. Para isso, essa mulher não precisa ter um auto-reconhecimento mais aguçado, assim, saber quando que ela está começando a ter os sintomas de tensão pré-menstrual. Tem melhora em 60% a 70% das mulheres e o tratamento é por pelo menos 1 ano. Aqui também tem uma tabelinha exemplificando cada ISRS com sua dose inicial, as doses efetivas usuais, tanto para regime contínuo e intermitente. A outra forma de tratamento são para aquelas mulheres que desejam a contracepção. Então, vai lançar a mão dos contraceptivos orais combinados, a preferência pelos COX monofásicos. O UpToDate, ele fala que preferencialmente deve iniciar com contraceptivo oral combinado contendo drospirenona, 3 mg, e etilneestradiol, 20 microgramas, com pausa de 4 dias. Caso não haja resposta, ou haja uma resposta insatisfatória, aumentar o etilneestradiol para 30 microgramas. Caso não haja resposta, fazer o uso contínuo. E outro contraceptivo oral combinado que foi demonstrado por estudos eficácia é contendo levonorgestrel e etilneestradiol de uso contínuo. O UpToDate traz que não tem estudos muito fidedignos de outros contraceptivos orais combinados para o tratamento da síndrome da tensão pré-menstrual. O manual do HC, ele indica iniciar com contraceptivo oral combinado contendo estrogênio e progestágeno, podendo ser esse progestágeno desogestrel, levonorgestrel, xestodeno, diospirenona ou de hidroprogesterona. Uso cíclico ou principalmente uso contínuo. O UpToDate traz o agonista de GnRH para aqueles casos que não têm resposta aos COX e aos ISRS. A opção seria a leuprolida, de 3,75 mg, injeção mensal. Se iniciado esse agonista de GnRH
usar a associação do estrogênio com progestagênio em uso contínuo. Os efeitos colaterais são sintomas de hipoestrogenismo e perda da densidade mineral óssea. E como última opção, a oforectomia bilateral, trazida no UpToDate. Para tratamento da retenção hídrica, tem os diuréticos, geralmente os poupadores de potássio, como a espironolactona durante a fase lútea. E para mastalgia, vitamina E, vitamina B6, ácidos graxos poliinsaturados durante a fase lútea. E para sintomas graves, a bromocriptina, cabergolina e tamoxifeno em último caso. Aqui tem o fluxograma desse tratamento. Então, avaliar os sintomas dessas pacientes com síndrome da tensão pré-menstrual ou transtorno disfórico pré-menstrual por pelo menos 2 ciclos. Se presentes, avaliar se moderado ou grave esses sintomas. Se moderado ou grave, avaliar se essa paciente quer ou não uma contracepção hormonal combinada. Se sim, se ela quiser, iniciar o uso de um COX, por pelo menos 3 meses e avaliar a resposta. Se tiver uma resposta avaliada, continuar com esse contraceptivo hormonal combinado, oral combinado. Se persistirem os sintomas, adicionar um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Se persistirem os sintomas, avaliar a necessidade do uso do agonista de GnRH. Agora, caso não queira usar o contraceptivo hormonal combinado, iniciar com o inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Se persistirem os sintomas, tentar um novo inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Se persistirem os sintomas, associar um contraceptivo oral combinado. Se persistirem os sintomas, avaliar o uso do agonista de GnRH. Se iniciado o uso de contraceptivo oral combinado e tiver uma resposta boa, vai continuar com aquela terapia que está tendo uma resposta satisfatória. Agora, caso iniciar lá no início do fluxograma, um ISRS, se tiver uma boa resposta, continuar com a terapia. Se persistirem os sintomas, tentar outro ISRS. E se tiver uma boa resposta, continuar com a terapia. Agora, caso seja sintomas leves e não moderados ou graves, indicar mudanças de hábito de vida e medidas gerais para o tratamento dessa mulher. Quanto ao artigo científico, então o artigo ele trata da associação do cálcio para o tratamento da síndrome de tensão pré-menstrual. É uma revisão sistemática publicada no International Journal of Preventive Medicine. Quanto à introdução desse artigo, traz para a gente que a síndrome da tensão pré-menstrual é uma condição com forte impacto na saúde da mulher e é por isso que a gente tem que procurar cada vez mais manejos terapêuticos, como suplementação alimentares, como testes para a eficácia desse tratamento. Algumas evidências sugerem que algumas flutuações cíclicas nos níveis de cálcio podem explicar algumas características da TPM. Alterações de cálcio extracelulares podem ter efeitos estimuladores nas junções neuromusculares. A irritabilidade, mania, agitação e outros sintomas da TPM foram relatados associados também à baixa do cálcio. A associação de cálcio poderia ser útil, resolvendo um déficit fisiológico subjacente, suprimindo a secreção do hormônio da paratireoide, reduzindo a irritabilidade neuromuscular e reatividade vascular. O objetivo desse estudo, então, foi avaliar a associação entre cálcio e síndrome da tensão pré-menstrual, a fim de chegar a uma conclusão sobre essa associação, se é de fato uma opção terapêutica viável e eficaz. Os métodos.
As pesquisas foram feitas em bancos de dados relevantes, incluindo PubMed, Scopus, Easy Web of Science e Google Acadêmico até janeiro de 2020. Foram inclusos artigos que associassem o nível sérico de cálcio ou suplementação de cálcio e sintomas relacionados à tensão pré-menstrual. A escala de avaliação de qualidade de Newcastle, Ottawa, foi utilizada para verificar a qualidade do estudo e a escala de Haddad foi utilizada para avaliar a qualidade dos estudos intervencionistas. Quanto aos resultados, por fim, foram selecionados 13 estudos que preenchiam os critérios de inclusão dessa revisão, realizados entre 1989 e 2019. Foram recrutados 1.185 participantes nos estudos intervencionistas e 1.460 nos estudos observacionais. Essa tabela traz as características dos estudos de intervenção, trazendo dados como o autor, o ano do estudo, a localização, onde foi feito, o tamanho da amostra, a faixa etária, a duração, a dosagem de cálcio utilizado, o tipo de cálcio utilizado e os resultados dessas intervenções. Aqui traz as características dos estudos observacionais, como autor, ano, localização, os resultados. E a discussão desse artigo é que a primeira parte da revisão abordou os estudos observacionais, sendo 4 deles mostrando níveis séricos de cálcios mais baixos em mulheres com tensão pré-menstrual. A outra parte da revisão abordou os estudos intervencionistas, que relataram efeitos benéficos na associação cálcio e tensão pré-menstrual. Porém, nesses estudos, o tamanho da amostra ele pode não ter sido suficiente para tirar conclusões definitivas sobre a eficácia desse tratamento. Na discussão também foi trazido a associação entre esteroides ovarianos, o cálcio e o paratormônio na fisiopatologia da hipocalcemia e da síndrome da tensão pré-menstrual. Então, segundo essa discussão, trouxe que o estradiol ele apresenta 2 picos durante o ciclo menstrual, um imediatamente antes do pico de LH e da ovulação e o segundo durante a fase lútea. O aumento desses estrogênios ele resultaria na queda das concentrações de cálcio com aumentos compensatórios do hormônio da paratireoide, evitando graus mais acentuados de hipocalcemia. Então, pode assim supor que mulheres com distúrbios de cálcio já subjacentes, como aquelas que sofrem de tensão pré-menstrual, estariam sujeitas a quedas maiores adicionais nas concentrações de cálcio, na exposição a níveis crescentes de estrogênio durante a fase lútea do ciclo. E aí foi levantada a hipótese de que a suplementação de cálcio poderia aumentar o cálcio extracelular, que, por sua vez, pode afetar o metabolismo de monoaminas e reverter a desregulação da serotonina. A conclusão do artigo é que nesse estudo tem algumas limitações, como amostras pequenas vistas nos estudos da revisão, feita em curto período de intervenção. Alguns lugares onde foram feitos os estudos possuem problema de saúde pública, com dietas com baixo cálcio. Tem também os viés de memória das participantes quanto aos sintomas da tensão pré-menstrual. E logo, os dados eles precisam ser analisados em populações com níveis normais de cálcio. E pelo que foi visto aqui nessa revisão, a conclusão é que os níveis séricos de cálcio em mulheres com tensão pré-menstrual, eles são de fato mais baixos e a suplementação de cálcio ele pode melhorar os sintomas da TPM, porém, de acordo com as evidências do estudo, não foi possível traçar os resultados gerais quanto à dosagem de cálcio administrada.
E por fim, essa revisão traz que, para uma relação mais consistente e fidedigna entre cálcio e tensão pré-menstrual, ou seja, entre a suplementação de cálcio para o tratamento da tensão pré-menstrual, são necessários mais ensaios clínicos avaliando dose e resposta com um tamanho de amostra maior e com melhor metodologia. Essas são as referências da minha aula e obrigada.